Hora agora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. Já chamo ele para cá, Theo Takar, editor, chefe do BDM Online. Theo, muito bom dia para você. A agenda da Rosa Riscala destaca o que tanto para essa quarta-feira? Bom dia, Débora. O mercado segue ligado aí na TV nesta terça-feira, né, para assistir a continuação do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF, com os votos dos ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Ontem, após a leitura aí de mais de 5 horas do seu voto, o ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, votou pela condenação de todos os réus. Como a gente já vinha comentando aí desde a semana passada, a preocupação do mercado estava em uma possível reação de Donald Trump à condenação de Bolsonaro. Pouco depois do voto de Moraes, a porta-voz da Casa Branca foi questionada aí pelos jornalistas sobre eventuais novas sanções dos Estados Unidos contra o Brasil. Ela respondeu que não tinha nenhuma ação adicional para antecipar, mas que é uma prioridade do governo Trump proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo. Segundo ela, Trump e todos os integrantes do governo levam muito a sério a censura, razão pela qual os Estados Unidos tomaram medidas significativas em relação ao Brasil, na forma de sanções, garantindo que países não estejam punindo seus cidadãos dessa maneira. E daí ela soltou uma frase que deixou todo mundo de cabelo em pé por aqui, Débora. A porta-voz da Casa Branca disse, abre aspas, o presidente Trump não tem medo de usar o poder econômico e o poder militar dos Estados Unidos da América. A reação do governo brasileiro a essa declaração forte, né, veio primeiro por meio da ministra de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, que considerou a frase totalmente inadmissível. Mais tarde, o Itamaraty também divulgou uma nota de repúdio, afirmando que o governo brasileiro condena ameaças de uso da força pelos Estados Unidos e que o Brasil não vai se intimidar. Por causa dessas e de outras surpresas que ainda podem vir, o mercado está preferindo dar passos curtos nessa semana e ficar acompanhando a TV bem de perto, Débora. Pois é, bom, uma outra tensão, né, que tem repercutido bastante, o clima, né, tem ficado bastante tenso. Lá no Oriente Médio, na verdade, isso volta, né, aos holofotes agora, dessa vez, com esse bombardeio de Israel no Catar. Só que dessa vez nem Donald Trump, que é aliado de primeira hora ali de Israel, disfarçou esse incômodo com esse ataque, né, Theo? Pois é, né? O cenário político, de uma forma geral, né, anda bem complicado, enquanto o investidor monitora aí a possibilidade de novas sanções dos Estados Unidos contra a Rússia, né, por causa da guerra na Ucrânia, o risco de agravamento da situação lá no Oriente Médio aí acrescenta uma camada adicional de incerteza a esse cenário. O ataque de Israel contra o Catar, né, sob o pretexto aí de matar líderes do Hamas que vivem naquele país, marca um avanço na escalada das tensões na região, hein, prejudicando as chances de negociação de paz com o Hamas, que inclusive acusou os Estados Unidos pelo ocorrido lá em Doha, o que obrigou aí o Trump a desmentir a autoria do atentado. O presidente americano precisou esclarecer que a decisão foi tomada pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e garantiu que episódios semelhantes não voltarão a acontecer, né? No texto que publicou em sua rede social, o Trump afirma, abre aspas, bombardear unilateralmente dentro do Catar, uma nação soberana e aliada próxima dos Estados Unidos, que está trabalhando arduamente e assumindo riscos corajosamente conosco para intermediar a paz, não avança os objetivos de Israel. Fecha aspas. Ou seja, deu uma dura no Netanyahu. Na mesma mensagem, o Trump pediu o fim da guerra com a liberação de todos os reféns, dizendo que já havia conversado com Netanyahu e que ele lhe garantiu que deseja paz. Trump disse que também falou com o emir do Catar, o Tamim bin Hamad Al Thani. Em uma entrevista, o emir afirmou que continuará os esforços de mediação pela paz na região, mas advertiu que o Catar tem o direito de responder ao ataque em Doha. O clima por lá só esquenta, Débora. Bom, para além disso, temos agenda econômica também, dados importantes de inflação aqui nos Estados Unidos. Quais que são as expectativas para esses dados, Hotel? Aqui no Brasil, pela primeira vez neste ano, né, o IPCA deve registrar deflação mensal, ajudado aí pela entrada do bônus de Itaipu nas contas de energia elétrica, né? Após uma alta de 0,26% em julho, o indicador, né, que sai daqui a pouquinho, às 9 da manhã, deve recuar 0,16% em agosto, aí, segundo a mediana das projeções dos economistas. Dessa vez, as estimativas do mercado estão bem próximas e todas indicando queda entre 0,07% e 0,27%. No acumulado de 12 meses, a alta do IPCA deve desacelerar de 5,23% para 5,09%,
ainda acima do teto da meta do Banco Central, que é de 4,5%. Além do IPCA, a agenda do dia por aqui reserva os dados semanais do fluxo cambial, que o Banco Central divulga às 2h30 da tarde. Nos Estados Unidos, hoje temos o dado de inflação ao produtor, o PPI de agosto, que sai às 11 da manhã, preparando aí o espírito do mercado para o indicador mais importante da semana, né, o CPI, que sai amanhã e tem potencial aí de projetar quantas vezes o juro do Fed deve cair neste ano. A previsão do mercado para o índice cheio do PPI é de uma alta de 0,3% em agosto contra julho e alta de 3,3% na comparação anual, mesmo ritmo do mês anterior. O núcleo do índice aí tem previsão de alta de 3,5% na comparação ano a ano, desacelerando em relação à leitura anterior, que foi de 3,7%. No mesmo horário, às 11 da manhã, saem os estoques do atacado, com estimativa de alta de 0,1% em julho. Também às 11, o Comitê Bancário do Senado vota a indicação do Stephen Miller, né, para ocupar a vaga do Fed, que era de Adriana Kugler. Se aprovado nessa etapa, o nome do aliado de Trump será enviado para apreciação no plenário do Senado. E por falar no Fed, ontem à noite, um tribunal federal de Washington decidiu que a diretora Lisa Cook pode permanecer em seu cargo, apesar da carta de demissão publicada recentemente aí por Trump, sob a acusação de que ela cometeu fraude hipotecária. Continuando na agenda, às 11h30, temos a divulgação semanal dos estoques de petróleo nos Estados Unidos, com previsão de queda de 1 milhão de barris. E na China, saíram ontem à noite os números de inflação, né? O CPI mostrou queda anualizada de 0,4% em agosto, pior do que a previsão do mercado, de queda de recuo de 0,2%. Já o PPI caiu 2,9%, mas ficou em linha com a previsão dos economistas. Débora. Perfeito, obrigada então, meu querido, por todas as atualizações. Um ótimo dia para você. Te espero aqui amanhã, Theo. Até amanhã. Tchau, Tchau, tchau. tchau.